Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Bom dia, ouvintes. Estamos começando Diálogos URGS, um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio da Universidade o reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, e o pró-reitor de pesquisa da universidade, professor Luiz da Cunha Lamb. Vamos tratar da Aliança para a Inovação, uma parceria entre a URGS, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Este programa é uma parceria entre a Rádio da Universidade e a URGS TV, gravado em áudio e vídeo e veiculado em diversas plataformas. Transmissão pela Rádio da Universidade nas terças-feiras às 11 horas da manhã, nos 1080 AM e em www.urgs.br/rádio. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. O programa pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. A URGS, a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos firmaram um convênio para colaborar em ações que possam ajudar a transformar Porto Alegre numa referência na área de inovação. Essa parceria foi firmada em abril deste ano, né, professor Rui? Bom dia. Bom dia, uma satisfação estar novamente aqui, André, em companhia agora do meu colega professor Lamb, da nossa pró-reitoria de pesquisa. E, na verdade, a aliança entre a URGS, a PUC e a Unicinos, ela vem como uma oportunidade da comunidade de pesquisadores, técnicos, estudantes da universidade participarem juntamente com as demais universidades em algo que é uma necessidade que nós constatamos em Porto Alegre, particularmente, embora isso também possa e tenha uma influência nacional, que é o fato de que nós, mesmo formando cérebros ou pessoas de grande capacitação, estamos perdendo essas pessoas, seja para o mercado nacional mais competitivo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, seja para o exterior. E isso se dá, em grande parte, pela falta de oportunidades que a cidade não oferece, ou a falta de oportunidades que a cidade não dá, para que as pessoas possam se sentir estimuladas a se fixarem aqui e aqui buscarem seus projetos em aliança, seus projetos em união, enfim, projetos voltados para a pesquisa, tecnologia e inovação. Foi a partir daí que se pensou na aliança, e a partir essa aliança, ela é uma aliança inédita. A URGS, a PUC e a Unicinos têm várias parcerias entre si, mas nunca numa forma tripartite, e não com uma meta específica como essa, que é para a inovação. E as propostas que nós temos para essa aliança, e eu acho que essa é uma particularidade dela, ela tem que ser muito concreta, muito objetiva, para não ficar em mais uma iniciativa sem metas, sem você poder fazer as aferições do que nós estamos fazendo. Eu diria que são, primeiramente, um pacto pela inovação. Pacto esse que vai envolver vários atores. O professor Lamb vai ter a oportunidade, como diretor da aliança, de fazer a especificação sobre essa questão do pacto. Também o fato de que nós podemos promover a colaboração em pesquisas para inovação entre as 3 universidades. Contamos não só com pesquisadores, como também com equipamentos, laboratórios, que em sinergia podem produzir muito mais e melhor do que produzindo individualmente. Contamos também com estruturas como a CDTEC, o nosso Parque Zenit, o Tecnopuc, o Tecno Unicinos, que são
estruturas, equipamentos que permitem que a gente possa, em conjunto, trabalhar de tal maneira que essa promoção da inovação seja realizada pelas 3 instituições. E, no fundo, André, a ideia é você buscar a melhoria da nossa educação, dos nossos recursos humanos, a partir exatamente dessa união, dessa sinergia entre a URGS, a PUC e a Unicinos. Então, temos uma causa, temos uma oportunidade e temos aí metas muito claras. Eu vou deixar o professor Lamb fazer essa explicação, já que ele está na direção da nossa aliança, juntamente com seus colegas da Unicinos e da PUC. Aproveitando o professor Lamb, como o professor Rui disse, na verdade nós temos nas 3 universidades, e especificamente na URGS, já diversas iniciativas. Temos incubadoras, temos parcerias entre as universidades já. Então, na verdade, até para o nosso ouvinte, né, para o público, o que fica o que nós temos de novo e o que já está acontecendo. Perfeitamente. É um prazer estar participando do programa, juntamente com o magnífico reitor, professor Rui, grande incentivador da colaboração entre as universidades. Esse gesto que os reitores assinaram lá em 9 de abril foi um gesto muito significativo. Nós percebemos o quanto a sociedade tem recebido de forma positiva essa iniciativa das universidades. Por quê? Porque é comum na nossa cultura nós vermos ou percebermos as organizações como competidoras. E, na verdade, nós vivemos hoje em dia uma era de colaboração. Os locais do mundo que estão tendo sucesso em produção de conhecimento e transformação do conhecimento em melhoria da qualidade de vida das pessoas, que é o grande objetivo por trás dessa aliança, qualificar a cidade de Porto Alegre, qualificar o Rio Grande do Sul, o Brasil, é justamente aqueles locais onde a sociedade percebeu que os seus atores, os atores sociais, deveriam colaborar. Então, essa aliança, que tem como missão colaborar para transformar conhecimento em desenvolvimento, ela visa justamente aquilo que o nosso reitor estava colocando. É transformar esses espaços que tu bem colocaste, como os parques, as incubadoras, os núcleos, como a CDTEC, em espaços comuns que sejam vistos como membros de um grande ecossistema que coloque Porto Alegre como uma referência, como um local onde pode acontecer a inovação, pode acontecer iniciativas atrativas para a geração de conhecimento, para que a gente tenha uma economia vibrante nesse contexto da economia do século XXI, que é uma economia certamente baseada em conhecimento. E aí que vem o significado do gesto dos reitores. As universidades, ao partirem para essa aliança, elas valorizam o conhecimento que existe em Porto Alegre e transformam Porto Alegre num local onde se enxerga que os atores que querem transformar esse conhecimento em melhoria da qualidade de vida, que é como particularmente eu traduzo inovação, é aquilo que chega para o cidadão e que melhora a sua qualidade de vida. Pode ser na área de educação, transporte, infraestrutura, saúde. E as universidades são o locus do conhecimento. E esse conhecimento tem que transitar na sociedade de forma ágil. Nós vivemos uma era de muita rapidez. E as universidades, ao mostrarem que estão trabalhando juntas, elas trazem para dentro delas, para dentro dessa aliança, a rapidez da troca de conhecimento, da troca de informação, da geração de oportunidades. Ou seja, a gente mostra, principalmente como o professor Rui colocou, aos jovens que é possível realizar em Porto Alegre a sua vida pessoal profissional. Não é necessário migrar para outros locais do mundo, para outros locais do Brasil. E Porto Alegre tem muito patrimônio. Porto Alegre é uma cidade que concentra quase 10% da produção acadêmica qualificada do Brasil. Qual cidade do mundo não queria ser polo de 9, 10% de conhecimento científico qualificado? Porto Alegre tem, por exemplo, um índice científico relevante. Entre os 500 artigos mais citados da história da ciência brasileira, 47 estão em Porto Alegre. Isso é quase 10%. Entre os 100 artigos mais citados, nós temos 10.
Então, Porto Alegre é uma referência de conhecimento e esse conhecimento pode sim ser transformado em qualidade de vida. Então, isso é uma pequena introdução ao objetivo da aliança, né? Agora, objetivamente, uma vez que diversas atividades estão sendo realizadas já vinham sendo realizadas, né? Nesse sentido, existe uma estrutura que está sendo formada, existe algum tipo de local físico, de pessoal alocado para isso? O que exatamente está sendo feito para talvez juntar essas informações de quem já está fazendo isso? Muito bem colocado. Existe o Pacto pela Inovação, é um dos grandes projetos apoiados pela Aliança, pelas 3 universidades. O Pacto pela Inovação surge de inspirações internacionais, como Barcelona, como Medellín, como Florianópolis. O professor José Piquet, de Barcelona, que construiu a área de inovação de Porto Alegre, de Barcelona, ele tem essa metodologia que foi aplicada em Medellín, foi aplicada em Barcelona, foi aplicada no estado de Santa Catarina. E neste pacto, sentam à mesa do pacto os atores sociais que vão trabalhar nos projetos vinculados a este pacto para transformar a realidade da cidade. Foi assim em Barcelona, foi assim em Santa Catarina. Então este é um dos grandes projetos que a Aliança está apoiando. O Pacto pela Inovação, que reúne, além da academia, reúne sociedade, reúne governo, reúne empresários, reúne atores sociais que aí sim desenham os projetos e transformam as diversas realidades nos setores relevantes da sociedade. Pesquisadores da URGS, da nossa universidade, que já estão atuando nessa área, evidentemente se interessaram aí desde março, abril para cá por essa iniciativa. O que eles fazem, professor Rui? Olha, eu acho que a primeira questão assim nós temos um mapeamento desses laboratórios, desses pesquisadores. Eles têm o conhecimento, vamos dizer assim, de toda a rede que se forma da nossa universidade e de outras universidades. O que esse pesquisador hoje ele deve acompanhar para que, quando este Pacto pela Inovação for proposto, ele tenha uma proposta, ele tenha uma inserção no pacto de tal maneira que aquilo que ele está fazendo e que hoje ele pode eventualmente fazer com A ou B na URGS ou numa outra universidade, ele terá agora o endosso de 3 universidades para fazer. Isso representa uma superação de várias barreiras, né, interinstitucionais e intrainstitucionais para a atividade de inovação. Eu acho que esse é o grande aspecto, é nós sermos facilitadores dos processos de construção de propostas de tecnologia e mesmo de inovação, que evidentemente vão trazer junto parcerias com outros setores da sociedade, do poder público, enfim, prefeitura, governo estadual, governo municipal. Então, o pesquisador tem que olhar para o pacto como uma oportunidade que ele tem para superar entraves que normalmente existem, para que ele possa fazer as suas propostas de inovação, aproveitar o potencial que existe de associação entre ele e laboratórios e colegas das outras 2 universidades e propor ou estar presente no momento em que houver oportunidade de que essa inovação seja proposta a todos os atores sociais que estarão interessados em fazer uma interação com cada um dos nossos pesquisadores. A iniciativa da Aliança veio de uma das universidades, veio da cidade, da prefeitura? De onde surgiu isso, já que nós já tínhamos essas atividades aí? Olha, essa iniciativa, bem da verdade, ela surge de uma reflexão que alguns grupos de pensamento crítico da nossa cidade se constituem e normalmente se reúnem. Nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar com alguns desses grupos e lá encontramos não só o reitor da PUC, o reitor da Unicinos, como também colegas pesquisadores, tanto da URGS como da PUC e da Unicinos, sempre muito preocupados com essa questão do esvaziamento da cidade enquanto proposta inovadora. E aí, dentro dessa questão, surgiu exatamente assim, mas o que é possível fazer? O que nós já fizemos e o que nós precisamos fazer de diferente? E a Aliança surge, então, como uma proposta diferenciada na medida em que ela vem exatamente com esses objetivos muito específicos. É para a inovação
é para juntar esforços das 3 universidades, é para criar oportunidades de interação com a sociedade nos seus mais variados níveis, tanto público como privado. Então, essa foi a origem. A origem foi exatamente essa constatação que muitos estão preocupados com o fato que Porto Alegre se esvazia. Porto Alegre tem tido dificuldade de fazer uma proposta atrativa para os jovens. E não é só uma proposta negocial, eu acho que isso é muito importante. A nossa visão é de que Porto Alegre tem que se tornar uma cidade também melhor no sentido de sustentabilidade e bem viver. Eu quero que os meus filhos, no meu caso os meus netos, em Porto Alegre, tenham a oportunidade do bem viver, tem uma proposta de mobilidade urbana melhor, de urbanização melhor, de lazer, de cultura. Isso tudo tem que ser movimentado para dar a oportunidade a quem é um inovador se sentir bem onde está. E isso é uma obrigação que nós, as universidades, sozinhas não podemos fazer. Então, quando vem o pacto, vem para juntar essas forças construtivas da sociedade a fim de que a gente possa mudar o ambiente da cidade para um ambiente de bem viver, que é um conceito muito difundido na América Latina, pouco difundido no Brasil, mas que estabelece bem essa situação. Temos que melhorar a maneira como nós vivemos nas nossas cidades. Professor Lambi, normalmente quando a gente fala em inovação, vem a ideia de ciência e tecnologia. Agora, o senhor citou, por exemplo, a área da educação, quer dizer, existe uma prioridade de certas áreas quando se fala em inovação ou não? Na verdade, nós sempre dizemos no âmbito da Aliança que inovar aqui em Porto Alegre é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é restrito ao setor de tecnologia, muito pelo contrário. Nós temos conversado muito com inúmeros coletivos na cidade, com Porto Alegre Inquieta, com Rede Gaúcha inúmeras redes de empreendedores, de incubadoras, sejam incubadoras sociais, incubadoras tecnológicas, atores, principalmente, não somente vinculados a empresas, mas principalmente vinculados a ONGs, vinculados a associações que surgem aqui na nossa cidade. Porto Alegre é uma cidade muito criativa. E, sendo redundante, a indústria criativa, por exemplo, de Porto Alegre, ela está se formando vários clusters nessa linha. Um deles é o Porto Alegre Inquieta, que está conosco desde o início, desde a concepção. Como o professor Rui colocou, essa ideia não surgiu de cima para baixo, não surgiu da cabeça de algum líder acadêmico. Foi uma constatação que a sociedade percebeu que algo deveria ser feito de forma coletiva. E as universidades foram levadas a isto nesse sentido. E os reitores tiveram a sensibilidade de perceber o quão valioso seria uma colaboração. E nesse mesmo sentido, nós queremos trazer atores sociais, por exemplo, da cadeia de alimentação, que hoje temos um grande simpósio aqui na URGS, que é crucial hoje em dia, da área de infraestrutura, da área de saúde. Porto Alegre é uma referência nacional em saúde pública, principalmente. Porto Alegre é uma das grandes referências na América Latina. Por que não propor soluções inovadoras na área de saúde, no cluster de saúde do Rio Grande do Sul? Então, eu diria que a parte de tecnologia da Aliança e do Pacto pela Inovação de Porto Alegre que está sendo construído é um dos aspectos que talvez até seja minoritário, tendo em vista o impacto que a gente pretende dar às ações da Aliança. Porto Alegre foi um polo cultural, ainda é um polo cultural muito significativo no Brasil, e nós queremos ressaltar isso. Por quê? Porque cidades onde a cultura é pujante, os investimentos em inovação e empreendedorismo também são igualmente pujantes. É uma economia do século XXI que nós estamos mirando, uma sociedade do século XXI, tendo em vista, como o reitor colocou, os objetivos de sustentabilidade. Porto Alegre foi inovadora no Brasil em termos de meio ambiente. Quem não lembra do professor Lutzenberger, o que ele fez no Rio Grande do Sul a partir das ações dele em Porto Alegre? Então, Porto Alegre tem essa reputação e tem que construir sobre esse conhecimento que aqui é armazenado, que é um grande patrimônio da cidade. Muito bem. Encerrando, então, o pesquisador da universidade, né, que ele se dirige à Pró-Reitoria de Pesquisa, professor Rui, qual é o caminho que o pesquisador nosso aqui... O diretor da Aliança tem que falar sobre isso. Nós temos um grupo de professores das 3 universidades que está construindo o projeto do Pacto pela Inovação de Porto Alegre, que o professor Luiz Carlos
diretor da Escola de Engenharia, coordenará o projeto do pacto, né? Então, estamos trabalhando nesse grupo, os pró-reitores da PUC, professor Jorge Aldir, superintendente de inovação, professor Balestrin, pró-reitor acadêmico da Unicinos, professor Luiz Carlos, e um grande número de professores da URGS, PUC e Unicinos que estão constituindo essas redes de conhecimento, esse planejamento do pacto. Então, as pessoas que estão trabalhando com inovação, com economia criativa, com cultura, no polo de saúde, estão todas sendo contatadas, sejam elas do setor público, privado, ou mesmo os nossos acadêmicos, evidentemente, que têm um papel preponderante, para organizar as atividades do pacto. E esse pacto será provavelmente lançado agora no mês de novembro, quando o professor Piquet novamente virá a Porto Alegre e se reunirá com um grande número de atores sociais, liderados novamente pelas universidades, para o lançamento do pacto. Professor Rui? Sim, para encerrar, eu quero dizer que talvez seja em novembro, então, a oportunidade de a gente voltar para esse programa para conversar não mais sobre a aliança, mas sobre o seu primeiro grande produto, que é o pacto, aproveitando inclusive a presença do professor Piquet, que é uma autoridade internacional. E dizer que exatamente esse caráter internacional, nós temos uma iniciativa local, que é a aliança, mas ela não é inédita no cenário internacional. Na verdade, a tendência para buscar essas redes de coagregação entre instituições, buscando propostas que sejam propostas que tenham essa relação de interação com a sociedade, é uma tendência internacional. E elas só fazem com que não só as redes melhorem, mas e principalmente as nossas cidades também melhorem. Muito bem. Agradeço, então, a presença do professor Luiz da Cunha Lame, pró-reitor de pesquisa da universidade, professor Rui Oppermann, reitor da universidade. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV, gravado em áudio e vídeo e veiculado em diversas plataformas. Transmitido aqui pela rádio nas terças às 11 horas da manhã e, em seguida, o áudio fica disponível no nosso website. A versão em vídeo é publicada no canal do YouTube da URGS TV e depois pode ser vista também na UniTV, canal 15 da NET. Diálogos URGS tem um e-mail pelo qual os ouvintes podem encaminhar sugestões e críticas. O e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS teve produção e apresentação de André Grassi. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura, com supervisão do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. As imagens em vídeo de Eduardo Teixeira e Vinícius Dutra. Nós voltamos pelos 1080 AM e pela internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Bom dia. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.